Junta teus pés aos nossos, ó querida, como a esperta gazela que salta ligeira e graciosa. Teu irmão alcançou com esta vitória uma coroa mais gloriosa do que as alcançarias nas margens do Alfeu. Une teu canto de triunfo à nossa dança. Ó luz, ó brilho do carro de Hélios, ó terra, ó trevas que antes escureceis meus olhos, agora eles estão abertos e fitam livremente o céu, visto que Égisto, o assassino de meu pai, acaba de sucumbir. Todos os ornatos que ainda possuo, queridas amigas, hei de usá-los hoje em meus cabelos, e hei de coroar a fronte de meu irmão vitorioso. Traze, pois, os louros para sua cabeça, e nossa dança agradável às musas terá início. Doravante os reis legítimos, a quem tanto prezamos, voltarão a governar esta terra, felizmente arrancada a homens iníquos. Eis porque soltamos nos ares nossos gritos de alegria. Vitorioso Orestes, filho de um pai vencedor nas batalhas de Ílion, cinge tua cabeça com essas coroas. Voltas com efeito, não de uma simples corrida de 6 plétros, mas de uma luta em que mataste a Égisto, o assassino de nosso pai. E tu, Pílades, o acompanhaste fielmente. Tu, filho de pais piedosos, recebe de mim esta coroa que fazes jus, visto que te coube parte igual nos perigos. E sê feliz. Recolhemos nossos agradecimentos aos deuses, antes de tudo, ó Electra, porque foram eles os autores de nosso triunfo. Provar-me-ás a mim, em seguida, porque lhes servi de instrumento aos deuses e à fortuna. Não agi somente por palavras. Matei realmente a Égisto, e para que todos o saibam, trouxe até aqui o próprio morto. Atira-o, se assim queres, aos animais ferozes, ou às aves carniceiras, ou suspende-o a uma poste, porque ele agora te pertence. Ele, que se dizia teu senhor. Domina minha timidez, mas bem quisera falar. Que há? Dize, pois nada tens a temer. Receio desagradar aos deuses, assim ultrajando os mortos. Ninguém te poderá censurar por isso. Esta cidade é irritável, sempre disposta à censura. Fala, pois, irmã. Sempre tivemos por esse homem um ódio insaciável. Ouve, pois, que insultos te devo dirigir de início? Como os encerrarei? E que direi no intervalo? Todas as manhãs eu recordava em mente o que te haveria de dizer, se algum dia me visse liberta dos terrores que me afligiam. Agora que isto se realizou, quero dizer-te o que não pude enquanto vivias. Tu me desgraçaste, bem como a meu irmão. Tu nos deixastes órfãos de um pai querido, de quem nenhuma ofensa recebeste. Tiveste a audácia de esposar minha mãe e a de matar nosso pai, supremo chefe militar dos gregos. Tu que nunca foste à guerra contra os frígios, e caíste na loucura de supor que nossa mãe te seria fiel, ela, a quem desposaste violando o leito de nosso pai. Tu vivias miseravelmente na ilusão de que eras feliz. Tu sabias que estavas vinculado por um casamento ímpio, assim como minha mãe sabia que se casara com um homem indigno. E criminosos ambos, ela conduzia o fardo de tua ruim fortuna, e tu, o peso da sua. Morre, pois, sem que tenha sequer adivinhado o castigo de teus crimes. E morra igualmente quem quer que seja tão criminoso como tu. E que ninguém se glorifique por ter vencido a primeira corrida. Que ninguém se considere vencedor enquanto não houver atingido o termo da vida humana. Se ele cometeu crimes horrendos, não menos terrível foi a punição que de vós recebeu, porque a justiça terá sempre um grande poder. Depressa, servos! Transportar este cadáver para o interior, a fim de que não vejam minha mãe, quando vier, antes de ser morta por sua vez. Basta, falemos noutro tom de voz. Que há de novo? Vês por acaso gente que vende Micenas? Não, vejo minha mãe, que me criou. Ela vem, pois muito a propósito, cair na armadilha que lhe preparamos. Em suas vestes e em seu carro, exibe grande magnificência. Que faremos agora, irmã? Daremos a morte à nossa mãe? Por acaso tens pena ao vê-la? Oh, como poderei eu matar aquela a quem devo a vida e a nutrição? Exatamente como matou ela a quem foi teu pai, e também meu. Oh, Febo, por que me ordenaste, pelo oráculo, a prática de um ato de tamanha loucura?
Se Apolo se mostra insano, quem será então o ajuizado? Tu me disseste, irmã, que deveríamos ferir de morte a nossa mãe. Que impiedade. Que tens tu a recear se vingos o assassínio de teu pai? Serei culpado de matricídio. Eu, que nenhum crime até agora havia praticado. E se não vingares a morte de teu pai, não passarás de um infame. Mas serei castigado, se a matar. Digno de punição tu serás sim, se deixares de vingar teu pai. Não teria sido algum espírito infernal quem disso me persuadiu sob a forma de uma divindade? Um espírito infernal sobre os altares sagrados? Ah, não creio. No entanto, não admitirei nunca que semelhante oráculo tenha sido legítimo. Cuidado, meu irmão. Estás descambando para a covardia. Então, será forçoso usar do mesmo artifício? O mesmo, pelo qual conseguiste derrubar a Égisto, seu marido. Pois seja, cumprirei a penosa tarefa, visto que os deuses assim ordenam que se faça. Mas será uma ação ao mesmo tempo doce e tremenda. Ó rainha da terra, filha de Tíndaro, irmão dos filhos de Júpiter, que habitam entre os astros, ó éter resplendente de luz, e que tem por missão guiar os nautas em pleno mar, salve! Nós te veneramos, como se fosse uma divindade, em atenção a teu poder e tua fortuna. Eis o momento, ó rainha, em que te rendemos a nossa homenagem. Descei dos carros, escravos, e tomai-me pela mão, para que eu ponha os pés em terra. Os templos sagrados estão cheios de enfeites frígios. Quanto a mim, recebi essas cativas troianas em troca da filha que perdi. Foi insuficiente a dádiva, mas ainda assim tem valor. Não é a mim, como escrava também, e expulsa do solar paterno, embora vivendo hoje nesta casa miserável, que cabe tomar-te as mãos, minha mãe? As escravas estão aí para isso. Não te canses por minha causa. Por que não? Não me expulsaste da casa onde nasci? E quando ela foi por outrem ocupada, não fiquei eu reduzida à escravidão como essas cativas e privada de meu pai? Teu pai teve a intenção de fazer o mesmo com aqueles a quem mais devia prezar. Eu te falarei. Embora saiba que uma mulher, quando perseguida por uma ruim fama, tem sempre suas palavras levadas à dúvida, o que é injusto ao meu ver. O que parece justo é que saibamos odiar aqueles que tenham merecido nossa indignação. A não ser assim, a quem havemos de odiar, então? Tíndaro me deu a teu pai, mas não para que eu perecesse, eu e meus filhos. No entanto, Agamemnon, tendo-me arrebatado minha filha, na esperança de vê-la unida a Aquiles, conduziu-a a Aulis, onde estacionam os navios. E lá feriu o peito de Ifigênia, estendida sobre a fogueira do sacrifício. Se é verdade que ele a matou para salvar a Grécia, ou sua casa e seus demais filhos, sacrificando uma por todos, ainda seria perdoável. Mas, por ter sido Helena uma mulher obscena, e porque seu marido não soube castigar sua traição, por isso ele matou minha filha. No entanto, tal fato não me irritaria tanto, mas ele voltou, trazendo uma amante, cheio de entusiasmo, e a colocou em seu leito, mantendo assim duas esposas na mesma casa. Não nego que as mulheres sejam libertinas, mas se o marido comete o crime de desprezar o leito conjugal, é lícito que a esposa o imite, conquistando um amante. Contra nós, mulheres, ergue-se, porém, a desonra, e ninguém maldiz os homens que são os causadores de tudo. Pois se fosse ao contrário, se Menelau tivesse sido raptado, seria o caso de sacrificar seu filho Orestes para salvar Menelau, marido de minha irmã Helena? Como receberia teu pai esse ato? Seria conveniente, pois, se não morresse aquele que sacrificou minha filha, e o que eu continuasse maltratada por ele? Mandei matá-lo. E procurei o auxílio daqueles que me deviam apoiar, os inimigos de Agamenon. No efeito, quem dentre os amigos de teu pai queria cometer esse crime comigo? Fala se quiser, e prova que a morte de teu pai não foi um castigo justo. Defendeste tua causa, mãe, mas é uma causa vergonhosa, pois uma mulher digna deve em tudo ceder a seu marido. E aquela que não atende esse preceito não merece minha consideração.
Lembra-te de que em tuas últimas palavras me autorizaste a falar contra ti. Disse e repito, não nego. Mas, depois de ouvir tudo o que irei dizer, não me farás mal? De modo algum. Espero que me conformarei com teu modo de falar. Eu falarei, pois, e eis como vou começar. Provera aos deuses, ó mãe, que tu fosses dotada do melhor espírito. Erguem-se justos louvores à beleza de Helena e à tua, mas sois ambas igualmente insensatas e indignas de Castor. Uma, seduzida, deixou-se levar voluntariamente. Quanto a ti, mataste o homem mais ilustre da Grécia, sob a alegação de que punias teu marido pelo sacrifício de uma filha. Tu, que mesmo antes da morte de Ifigênia, logo após a partida de teu esposo, já compunhas diante do espelho as louras madeixas de teus cabelos. Ora, uma mulher que se requinta em enfeitar-se na ausência do esposo, devemos desprezá-la como desonesta, pois não há motivo para que se exiba assim tão bela, a menos que premedite algum deslize. Tu foste a única mulher grega que se mostrava alegre quando a sorte favorecia os troianos. Quando estes sofriam reveses na luta, teus olhos se cobriam de tristeza. Tamanho era teu desejo de que Agamenon não voltasse a Troia com vida. Era, todavia, uma excelente oportunidade para que se revelasse tua sensatez. Tinhas um esposo a quem a Grécia elegeu chefe supremo, e porque tua irmã Helena incorreu em tão desonrosa ação, cabia a ti conquistar a honrosa glória. Admitindo que meu pai, como disseste, causou a morte de tua filha, que mal te havíamos feito eu e meu irmão, por que não exilaste em lugar de teu filho a teu segundo esposo, e por que não foi ele morto em meu lugar, visto que me condenou a morrer em vida com mais crueldade do que meu pai para com minha irmã? Se um homicídio se deve punir com um outro, nós te mataríamos, eu e teu filho Orestes, para vingar nosso pai. Porque se uma ação foi justa, a outra não o será menos. É o destino, tão somente que decide do casamento das mulheres. Uns vêm a ser benfazejos e outros funestos para os mortais. É natural, filha, que tenha sempre amado a teu pai. Acontece que uns prezam com especial carinho ao pai, outros a sua mãe. Eu te perdoarei, filha, já que eu própria não estou satisfeita com certas ações que pratiquei. Mas como tu consegues continuar em condições tão precárias, trajando estes farrapos? Tu que acabaste de dar à luz? Oh, como sou infeliz pelos desejos que tenho realizado. Mas, do que suponho, posso citar a ira de meu marido. Tarde te arrependes. Já não há remédio. Meu pai está morto. Mas por que não chamas teu filho que anda exilado por terra estranha? Tenho medo. Devo levar em conta o meu interesse e não o dele. Dizem que ele ainda se conserva irritado pela morte do pai. E por que teu marido se mostra cruel para conosco? Tal é seu temperamento. Tu também tens um coração indomável. Porque vivo sofrendo. Mas hei de deixar um dia essa irritação. Desde então, ele não mais se mostrará cruel para contigo. Ora, ele é orgulhoso e habita o palácio que me pertence. Vês tu? Está provocando novos conflitos. Pois eu me calo. Temo-o tanto quanto convém que o tema. Deixamos este assunto, filha. Por que me chamaste? Creio que já sabes que dei à luz. Pois bem, vem sacrificar por mim no 10º dia da criança, porque eu, nunca até agora tido filhos, não sei como se cumprem esses ritos. Isso é obrigação de quem te prestou assistência no parto. Ninguém me auxiliou. Eu me desembaracei sozinha. Vives assim, tão abandonada de amigos nesta casa? Ninguém quer ter pobres como amigos. Eu irei, pois, e farei o sacrifício pela 10ª lua da criança. Em seguida, irei ao campo, onde meu marido realiza uma cerimônia em honra às ninfas. Ó servos, deixai os animais nas cocheiras e voltem quando os sacrifícios terminarem. Quero satisfazer os desejos de meu marido. Podes entrar em minha pobre casa, mas tem cuidado para que a fuligem e as gorduras não maculem tuas vestes. Se vais prestar culto aos deuses, deve ir em condições dignas. A cesta sagrada já está pronta. A lâmina está afiada. A mesma que vitimou o touro, junto ao qual cairás ferida. Tu te casarás na mansão sombria de Hades, com o mesmo com quem já vivias na terra. Eis a gratidão que te devo. Hás de sofrer o castigo que mereces pelo assassínio de meu pai. Há sempre uma compensação nos grandes males.
Mudam de rumo os ventos no solar. Meu chefe, senhor, foi morto, outrora num banho, e o teto e as paredes vibraram com o grito que soltou. Miserável, por que me feres? Ó mulher, quando eu volto após 10 anos de ausência à minha cara pátria? Eis, porém, que a vingança do desonrado Talamo surge. Enfim, e julga esta perversa mulher, que armada de um machado, ousou ferir seu marido de regresso a seu lar, entre as altas montanhas ciclopeias. Ó esposa infeliz, que desgraça foi para ti essa malvada esposa? Ela cometeu o crime, acesa em ira, qual uma feroz leoa das montanhas. Filhos meus, pelos deuses, não mateis vossa mãe. Ouves, por acaso, este clamor que de lá vem até nós? Ai de mim! Nós nos condoemos da sorte dessa mãe, imolada por seus próprios filhos. Quando uma calamidade deve ocorrer, um Deus faz justiça. Tu sofres um cruel destino, ó infeliz, mas também cometeste um crime infanto contra teu marido. Ei-los que reaparecem saindo de casa, ainda manchados pelo sangue quente de sua mãe. Prova de suas beldades súplicas. Oh, não haverá no mundo progenie mais desgraçada que a de Tântalo. Ó terra, ó Júpiter, que conheceis todas as ações dos mortais. Vede essas coisas sangrentas e abomináveis, esses 2 cadáveres que jazem por terra, feridos por minhas mãos, em paga dos males que tenho sofrido. Certamente, meu irmão, tudo isso é doloroso. E eu fui a causadora. Eu caminhei sobre o fogo contra aquela que me deu a luz e criou. Infeliz que sou. Ó desgraça! Pobre mãe que tombaste odiosamente, e ainda mais ferida por teus filhos. Mas tu sofreste assim a pena devida pelo assassínio de nosso pai. Ó Apolo, tu ordenastes a vingança. Tu causaste males tremendos e evidentes. Tu extirpaste para sempre este conúbio sangrento da terra helênica. Dize agora, para onde irei? Que humana criatura quererá receber-me? Ou se quer contemplar-me, a mim, que matei minha mãe? E eu? Que núpcias poderei pretender? Que cônjuge quererá receber-me em seu leito nupcial? Teu coração mudou de novo, conforme o vento. Pensas agora com sentimentos de piedade, mas há bem pouco tempo não pensavas assim. E exigiste coisas terríveis, querida, contrariando as ponderações de teu irmão. Tu viste a infeliz rasgar sua veste e mostrar-nos o seio que nos amamentou, no momento em que a feríamos de morte. Pobre de mim. E ela ainda arrastou por terra aquele corpo em cujas entranhas fui gerado. E meu coração fraquejava. Sim, eu sei. Tu sentiste uma angústia profunda ao ouvir a voz lamentável daquela que te criou. E ela gritava, acariciando com as minhas mãos o meu rosto. Oh, filho meu, eu te suplico! E apegou-se a meu pescoço de tal sorte que o punhal me caiu das mãos. Infeliz, como pudeste contemplar com teus olhos a agonia de tua mãe ao expirar? Foi preciso que eu vedasse meus olhos com um manto, no momento em que enterrei a faca na garganta de minha mãe. E eu te encorajei, e fiz força sobre a faca também. Oh, e eu cometi a mais abominável das ações. Vai! Cobre o corpo de nossa mãe com seu próprio manto. Fecha suas feridas. Tu deste a vida a teus assassinos, pobre mãe. Eis-te coberta. Tu, a quem ao mesmo tempo amávamos e detestávamos. Tu, causadora das tremendas desgraças de nossa família. Eis-te coberta com teu manto. Para